Existe um padrão invisível antes da prosperidade, Hill alertou. Nos dias de hoje, talvez uma das coisas mais raras do mundo seja foco. Todo mundo está distraído, todo mundo está acelerado, todo mundo consumindo informação o tempo inteiro. Mas quase ninguém consegue permanecer forte mentalmente por muito tempo. As pessoas acordam cansadas, dormem preocupadas, vivem comparando a própria vida com a dos outros. E aos poucos, a mente vai ficando fraca emocionalmente. Napoleon Hill percebeu algo extremamente perigoso nisso, porque homens e mulheres destinados à prosperidade possuem uma característica muito forte. Eles aprendem a proteger a própria mente. E talvez esse seja o padrão invisível que aparece antes da prosperidade. Antes da riqueza chegar, a mente começa a mudar silenciosamente. A pessoa começa a desenvolver foco, disciplina, autocontrole, persistência e uma capacidade quase inabalável de continuar mesmo em fases difíceis. E talvez seja exatamente isso que esteja começando a acontecer com você agora. Talvez você esteja percebendo que certas distrações já não fazem sentido. Talvez sua mente esteja cansada de viver no automático. Talvez exista uma força silenciosa dentro de você tentando despertar. Mas antes de continuarmos, já se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior. Ative as notificações e curta este vídeo. Aqui, nós criamos uma verdadeira corrente de fortalecimento mental, prosperidade, disciplina, fé e transformação interior baseada nos ensinamentos de Napoleon Hill. E se você quiser aprofundar ainda mais sua reconstrução emocional e mental, existe também uma comunidade fechada dentro da área de membros do canal. Temos 2 níveis, incluindo um nível premium com reprogramações mentais exclusivas, exercícios profundos e conteúdos criados exatamente para quem decidiu reconstruir completamente a própria realidade. Agora presta muita atenção nisso. Napoleon Hill observou que prosperidade não aparece primeiro no bolso. Ela aparece primeiro na identidade. Primeiro, a mente muda. Depois, os hábitos mudam. Depois, a frequência muda. E só então, a realidade começa lentamente a acompanhar. Agora comenta aqui embaixo, minha mente está ficando forte, porque talvez esse seja exatamente o início da sua transformação. 30 exercícios motivacionais para fortalecer sua mente e se aproximar da vitória. Exercício número 1. Todos os dias ao acordar, olhe para si mesmo no espelho e diga, eu vou vencer honestamente. Mesmo sem acreditar totalmente ainda, continue repetindo. Exercício número 2. Escreva diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. Gratidão fortalece frequência emocional. Exercício número 3. Passe pelo menos 10 minutos em silêncio absoluto. Mentes fortes aprendem a ouvir a própria consciência. Exercício número 4. Escolha músicas que elevem sua energia emocional. A música certa fortalece estados mentais poderosos. Exercício número 5. Leia diariamente algo que fortaleça sua visão de vida. Poucas páginas por dia podem reconstruir uma mente inteira ao longo do tempo. Exercício número 6. Caminhe observando o céu, respirando profundamente e repetindo mentalmente. Minha vida está mudando. Exercício número 7. Escreva exatamente quem você deseja se tornar daqui 5 anos. Clareza fortalece direção. Exercício número 8. Afaste-se por um tempo de conteúdos extremamente negativos. Sua mente precisa respirar. Exercício número 9. Repita diariamente. Persistência alinhada com fé quase sempre vence. Exercício número 10. Organize seu quarto, sua mesa ou seu ambiente. Prosperidade também exige ordem mental. Exercício número 11. Pratique exercícios físicos não apenas pelo corpo,
mas para fortalecer disciplina emocional. Exercício número 12. Pare de reclamar durante um dia inteiro. Observe como sua energia muda. Exercício número 13. Escreva seus objetivos à mão diariamente. O cérebro responde fortemente à repetição escrita. Exercício número 14. Olhe menos para a vida dos outros e mais para a construção da sua própria realidade. Exercício número 15. Repita antes de dormir: Deus está preparando algo maior para a minha vida. Exercício número 16. Aprenda a dizer não para ambientes que drenam sua energia. Exercício número 17. Pratique silêncio emocional diante de provocações. Pessoas fortes não desperdiçam energia em qualquer batalha. Exercício número 18. Visualize diariamente sua vida transformada. A mente precisa enxergar antes da realidade aparecer. Exercício número 19. Anote diariamente pequenas vitórias. Isso fortalece confiança mental. Exercício número 20. Passe menos tempo tentando provar algo para os outros e mais tempo fortalecendo sua própria mente. Exercício número 21. Escolha cuidadosamente aquilo que entra nos seus ouvidos. Palavras negativas também programam o subconsciente. Exercício número 22. Repita: eu nasci para crescer. Exercício número 23. Aprenda algo novo constantemente. Mentes que crescem dificilmente permanecem pequenas. Exercício número 24. Observe quais pessoas fazem sua energia subir e quais fazem sua energia cair. Exercício número 25. Pratique respiração profunda quando a ansiedade aparecer. Exercício número 26. Pare de alimentar a identidade da derrota. Você não é seus fracassos. Exercício número 27. Imagine-se como um super-herói emocionalmente forte, não perfeito, mas persistente. Exercício número 28. Ore mais, porque fé fortalece aquilo que medo tenta destruir. Exercício número 29. Repita diariamente: eu vou conseguir, não importa quanto tempo leve. Exercício número 30. Nunca abandone completamente seus sonhos, porque talvez Deus esteja preparando você em silêncio. Agora presta atenção nisso profundamente. Você precisa entender algo extremamente importante. Quando sua frequência começa a subir, algumas pessoas podem naturalmente se afastar. Amigos, relacionamentos, parcerias, ambientes antigos. E você não deve se assustar. Existe uma purificação antes da prosperidade. Nem todos conseguem acompanhar sua transformação emocional. Algumas pessoas vivem presas em medo, negatividade, reclamação, escassez e vitimismo. E se você permanecer tempo demais nesses ambientes, sua energia começa lentamente a enfraquecer. Por isso você precisa se tornar emocionalmente inabalável. Pratique o bem, seja correto, seja honesto, mas também aprenda a proteger sua paz mental. Agora comenta aqui: eu protejo minha frequência, porque talvez esse seja um dos maiores segredos da prosperidade. Agora deixa eu te dizer algo importante. Você precisa começar a agir como alguém que nasceu para vencer, como um super-herói da própria realidade, não esperando salvação externa, mas fortalecendo diariamente mente, corpo, emoções e espírito. Escolha alimentos melhores, durma melhor, consuma conteúdos melhores, observe mais, fale menos reclamações, construa hábitos fortes, porque pessoas fortes emocionalmente conseguem suportar processos longos sem desistir. E talvez essa seja exatamente a fase que você está vivendo agora. Uma reconstrução silenciosa. Agora, existe algo muito importante. Continue participando aqui do canal, assistindo, comentando, voltando todos os dias, porque juntos criamos um elo poderoso de força motriz, prosperidade, disciplina,
fé e fortalecimento mental. E se você quiser aprofundar ainda mais sua reconstrução emocional, existe também um material digital especial fixado no link dos comentários. Um conteúdo criado exatamente para fortalecer sua mente diariamente. O que acontece quando sua mente para de aceitar derrota? Existe um momento na vida onde a mente simplesmente se cansa de viver pequena. E talvez esse momento esteja acontecendo dentro de você agora. Você começa a perceber que não consegue mais aceitar certas limitações emocionais. Começa a sentir desconforto com ambientes negativos, com pessoas extremamente pessimistas, com conversas superficiais, com distrações constantes. Isso acontece porque algo dentro de você começou a despertar. Napoleon Hill percebeu isso nos homens mais bem-sucedidos que estudou. Antes da prosperidade, eles começaram a desenvolver uma identidade diferente. Pensavam diferente, falavam diferente, escolhiam diferente e talvez sua mente esteja começando exatamente esse processo agora. Agora pensa nisso profundamente. Quantas vezes você diminuiu seus sonhos por medo da opinião dos outros? Quantas vezes aceitou menos do que merecia emocionalmente? Isso precisa acabar. Porque prosperidade exige expansão mental. Agora imagine você daqui a alguns anos, mais forte, mais disciplinado, mais tranquilo emocionalmente, mais focado, mais consciente. Veja sua mente organizada, veja sua energia elevada, veja sua prosperidade crescendo lentamente. E perceba uma coisa. Tudo isso começa primeiro dentro, antes da realidade mudar. A identidade muda. Agora, repita mentalmente. Minha mente está ficando imparável. Mais forte. Minha mente está ficando imparável. Porque talvez esse seja exatamente o padrão invisível que antecede a prosperidade. Quando sua mente decide não voltar atrás. Existe um momento silencioso na vida de algumas pessoas, onde elas simplesmente cansam de viver pequenas. E talvez esse momento esteja acontecendo dentro de você agora. Talvez você esteja cansado de sobreviver emocionalmente, cansado de sentir que nasceu para mais e ainda não conseguiu alcançar aquilo que imagina. Cansado de olhar para os lados e perceber pessoas desistindo dos próprios sonhos todos os dias. Mas escute isso profundamente. O fato de você ainda continuar tentando já diz muito sobre quem você está se tornando. Porque a maioria das pessoas abandona cedo demais, abandona sonhos, abandona projetos, abandona a própria fé, abandona a própria identidade. Mas existe uma pequena porcentagem de pessoas que continua, mesmo cansada, mesmo desacreditada, mesmo em silêncio. E talvez você faça parte desse grupo. Napoleon Hill percebeu isso enquanto estudava homens e mulheres extraordinários. Todos eles passaram por fases onde parecia que nada acontecia. Nenhuma resposta rápida, nenhum reconhecimento imediato, nenhuma grande vitória visível, mas algo extremamente importante estava acontecendo. A mente estava ficando forte. Porque prosperidade verdadeira exige estrutura emocional. E talvez Deus esteja fortalecendo exatamente isso dentro de você agora. Sua resistência, sua persistência, sua capacidade de continuar. Agora presta atenção nisso profundamente. Você não pode continuar alimentando pensamentos pequenos se deseja construir uma vida grande. Sua mente precisa começar a subir. Subir emocionalmente, subir espiritualmente, subir mentalmente. Isso começa através de pequenas decisões repetidas diariamente. Talvez você ainda não tenha percebido, mas toda vez que você escolhe continuar mesmo cansado, sua identidade muda um pouco. Toda vez que você escolhe levantar após uma queda, sua mente fica mais forte. Toda vez que você escolhe acreditar, mesmo sem enxergar resultados imediatos, sua frequência muda. E talvez
esse seja exatamente o padrão invisível que Napoleon Hill tentou ensinar. Primeiro a mente muda, depois a realidade acompanha. Agora pensa nisso profundamente. Quantas vezes você sentiu vontade de desistir, mas alguma força silenciosa dentro de você continuou dizendo, continue. Talvez essa voz seja mais importante do que você imagina, porque pessoas extraordinárias frequentemente foram sustentadas apenas por uma pequena chama de esperança em momentos difíceis. E enquanto o mundo dizia, pare, algo dentro delas respondia, continue. Agora, escute isso profundamente. Você não nasceu para rastejar emocionalmente. Você nasceu para construir algo maior. Talvez não tenha descoberto completamente ainda o tamanho do seu propósito, mas ele existe. E talvez os momentos difíceis estejam preparando você para suportar aquilo que pediu em oração. Porque muita gente deseja prosperidade, mas poucas pessoas se tornam fortes o suficiente para sustentá-la. Agora imagina isso. E se Deus estivesse fortalecendo primeiro sua mente antes de entregar algo maior? E se os atrasos não fossem punições, mas preparação? E se certas portas fechadas estivessem protegendo você? E se algumas perdas tivessem vindo para afastar distrações? Talvez aquilo que parecia destruição fosse reorganização. Agora presta muita atenção nisso. Você precisa começar a proteger sua energia. Nem todo ambiente merece sua presença emocional. Nem toda conversa merece sua atenção. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. Porque pessoas negativas conseguem enfraquecer sonhos enormes. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começaram a se afastar da sua vida. Amigos, relacionamentos, parcerias, ambientes antigos. Você não deve odiar ninguém, mas também não deve permitir que destruam sua paz mental. Existe uma purificação silenciosa antes da prosperidade. Agora comenta mentalmente. Eu escolho proteger minha energia. Mais forte. Eu escolho proteger minha energia, porque talvez essa decisão mude completamente sua vida. Agora presta atenção nisso profundamente. Você precisa fortalecer mente, corpo, emoções e espírito. Mas faça isso sem obsessão destrutiva. Faça com consciência. Escute músicas que elevem sua alma. Leia conteúdos que fortaleçam sua visão. Movimente seu corpo diariamente, respire profundamente, observe mais o céu, ore mais, agradeça mais. Existe poder em pequenas práticas repetidas diariamente, porque prosperidade não nasce apenas de grandes explosões emocionais. Ela nasce principalmente de consistência silenciosa. Agora, imagina você daqui a alguns anos, mais forte emocionalmente, mais disciplinado, mais focado, mais tranquilo, mais alinhado. Veja sua mente organizada, veja sua paz emocional, veja você olhando para trás e percebendo, eu quase desisti, mas continuei. E talvez esse continue seja exatamente aquilo que mudará toda a sua história. Napoleon Hill dizia que persistência é o teste que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. E talvez você esteja exatamente no meio desse teste agora. Por isso continue. Mesmo sem garantias, mesmo cansado, mesmo quando ninguém entende sua luta. Porque homens e mulheres extraordinários frequentemente caminharam longos períodos em silêncio, antes do reconhecimento aparecer. Agora escute isso profundamente. Não existe vergonha em começar pequeno. Vergonha seria abandonar completamente aquilo que Deus colocou dentro de você. E talvez o mundo ainda não enxergue sua transformação, porque ela está acontecendo primeiro no invisível, na sua mentalidade, na sua disciplina, na sua frequência, na sua identidade. E é exatamente assim que grandes mudanças começam.
Agora presta atenção nisso profundamente. Você precisa começar a agir como alguém que nasceu para vencer. Não como arrogância, mas como posicionamento interno. Você não é uma vítima permanente da vida. Você é alguém em construção, e toda construção passa por fases difíceis antes de ficar pronta. Agora imagina um prédio gigantesco sendo construído. Durante muito tempo, ninguém vê nada impressionante, apenas escavação, barulho, estrutura, fundação. Mas tudo isso é necessário, porque quanto maior o prédio, mais forte precisa ser a base. E talvez Deus esteja fortalecendo exatamente sua base agora. Sua estrutura emocional, sua resistência, sua capacidade de suportar processos sem abandonar sua fé. Agora lembra da frase de Martin Luther King: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver toda a escada. Então, suba, mesmo sem enxergar tudo claramente, um hábito forte por vez, uma oração sincera por vez, uma decisão poderosa por vez, até que um dia a realidade inteira muda. Agora pensa nisso profundamente. Ayrton Senna também entendia algo extremamente poderoso quando dizia: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. Perceba a profundidade disso. Não é apenas motivação, é resistência espiritual. É a capacidade de continuar acreditando mesmo quando o cenário parece contrário. E talvez essa seja exatamente a força que sua alma precisa desenvolver agora. Uma fé que continue, uma mente que continue, uma identidade que continue, mesmo sem resultados imediatos. Agora comenta aqui: eu não vou desistir. Escreva isso como uma decisão definitiva, porque talvez esse seja o momento em que sua vida começa lentamente a mudar. Agora existe algo extremamente importante. Você precisa parar de alimentar pensamentos que enfraquecem sua energia. Pare de repetir: minha vida nunca muda. Nada dá certo para mim. Eu não consigo. Isso destrói sua frequência emocional. Comece a repetir: minha mente está ficando forte. Minha vida está mudando. Eu vou vencer honestamente. Deus está guiando meus passos, porque aquilo que você repete continuamente começa lentamente a reconstruir sua identidade. Agora imagina você acordando todos os dias com mais clareza, mais disciplina, mais foco, mais direção. Imagine você se tornando alguém que inspira outras pessoas apenas pela força emocional, porque prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro, é energia, é consciência, é paz mental, é clareza espiritual, é capacidade de continuar acreditando. Agora presta atenção nisso profundamente. Você não precisa competir com ninguém. Sua única missão é continuar evoluindo. Um pouco melhor hoje do que ontem. Porque pequenas melhorias constantes criam transformações gigantescas ao longo do tempo. E talvez essa seja exatamente a fase que você está vivendo agora. Uma reconstrução silenciosa. Agora, escute isso profundamente. Deus não abandonou sua caminhada, mesmo nas noites difíceis, mesmo quando parecia silêncio, mesmo quando ninguém entendia sua luta. Você nunca esteve sozinho. Talvez algumas portas tenham se fechado para proteger você. Talvez alguns atrasos tenham preparado sua mente. Talvez algumas perdas tenham fortalecido sua alma. E um dia, você olhará para trás e perceberá que tudo fazia parte da construção. Agora respire profundamente e diga mentalmente: minha vida está mudando. Mais forte: minha vida está mudando. Porque talvez ela realmente esteja. Agora continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente, porque juntos criamos um elo poderoso de força motriz, prosperidade, disciplina, fé e transformação interior. E se quiser aprofundar ainda mais sua reconstrução emocional,
Entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas escutam mensagens, mas outras permitem que essas mensagens reconstruam completamente a própria identidade. Agora deixa eu te dizer algo profundamente importante. Talvez sua vida ainda não tenha mudado completamente por fora, mas isso não significa que nada esteja acontecendo, porque antes da prosperidade aparecer, existe um padrão invisível. Primeiro a mente muda, depois os hábitos mudam, depois a frequência muda, depois a identidade muda. Então, a realidade começa lentamente a acompanhar. Então continue, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo em silêncio, porque homens e mulheres extraordinários passaram exatamente por isso antes da vitória aparecer. Napoleon Hill sabia disso. Martin Luther King acreditava nisso quando disse: "Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver toda a escada." E Ayrton Senna reforçou isso com uma das frases mais fortes já ditas: "Com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá." Então continue. Um pensamento forte por vez, um hábito forte por vez, uma oração por vez, uma decisão firme por vez. Até que um dia, o impossível se torne sua nova realidade. Agora escreve aqui nos comentários: "Com fé em Deus, eu vou chegar lá." Escreva isso como uma decisão definitiva. E continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente. Porque juntos manteremos esse elo poderoso de força motriz, prosperidade, disciplina, fé e transformação interior. Se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior. Entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material digital especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas esperam a vida mudar, mas outras mudam por dentro até que a vida seja obrigada a acompanhar.